escrito ali. A pronúncia não. Não tem, né? Ontem eu fui ministrar em Curitiba e esqueci o receptor. Ó, Caris, Perene. Graças a Deus. Aleluia. Bom, tema da pregação, ministração. Eu digo que eu não sou pregadora, né? Da aula é confiar na sabedoria de Deus. Aí vamos ler lá em Jó, livro de Jó. Um livro muito lindo. Eu gosto muito mesmo. Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Todos acharam? Ó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Querido Deus, que o Senhor possa falar a cada coração aqui, segundo a sua vontade, o seu querido. Eu apenas seja um instrumento seu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos primeiro contextualizar. Tá? Aqui seria assim, gente, um subtema. Ó. Por que sofrem os justos se Deus é amor, misericórdia e justiça? É uma questão. Vamos ficar com essa pergunta na cabeça? Por que sofrem? Se ao justo cabe a bênção e ao ímpio a maldição, por que o justo sofre? Isso aqui está lá, tá, gente? Ó, Deuteronômio está falando de bênção e maldição. Tá? Então, se você tem que a bênção é para o justo e a maldição é para o injusto, então por que o justo sofre? Vamos ficar com essa perguntinha na cabeça? Aí aqui, o livro de Jó, é o livro que eu já disse, né? Eu gosto muito. Então ele é dividido assim, tá? Ele é dividido em 3 partes. Ele tem um prólogo. O que é prólogo? Prólogo é aquilo que vem antes, né? É a fala que vem antes. É uma introdução. Que aí é do capítulo 1 ao 3. Aí vai falar da virtude e as perdas de Jó. Foi o que nós começamos a ler aqui, né? Falou que Jó era de Uz, tinha 7 filhos, 3 filhos. Então é uma introdução, tá? Aí vem essa parte aqui do desenvolvimento, tá? Que é uma poesia hebraica, que é muito lindo. E está falando do quê? Está falando do Jó com os seus amigos, né? Que ele tinha 3 amigos, mas lá no final a gente descobre que tinha mais um, né? É porque os 3 eram idosos e Eliú presume-se que ele era jovem, por isso ele não era contado por ser jovem. Mas no final ele tem a palavra. Depois do 38 ao 41, nós temos as respostas de Deus. E no epílogo, o que é o epílogo? O epílogo é aquilo que é para o final, né? Aí aqui, ó, no capítulo 42, que aí Jó humilha-se perante Deus, que confere a ele o dobro do que ele tinha antes, né? A maioria aqui já conhece a história de Jó, não é isso? Então, alguns estudiosos dizem que esse período todo, né, essa divisão toda, aconteceu mais ou menos em 9 meses. Olha que coisa linda, gente. 9 meses Jó passou
por essa situação. Desde começar, quando o acusador vai lá se apresentar e pede a Deus, né, desafia Deus, né, até o final aqui, quando Deus o abençoa. 9 meses, né? É o período de que, gente? É um período de uma gestação. Isso não está escrito na Bíblia. São os estudiosos que acreditam. Pode passar. Então, o que eles presumiam lá naquela época? Que era assim, ó, quem é sábio e bom, isso sucesso e recompensa. Quem é mau, desastre e castigo. Né? Era essa equação aqui, ó, simples e direta. Tá? Mas nós percebemos que não é bem assim. Pode passar. Aí, introduzindo aqui o contexto, né? Eu gosto sempre de trazer o contexto para a gente poder entender bem a mensagem, né? Isso é importante. Toda vez que a gente lê a Bíblia, né? Hoje o pastor estava falando aqui, não fiquem só com Jó. E assim, eu até falei com ele, pastor, você leu o meu esboço, não é possível. Não é possível. E, gente, assim, para não dizer que eu mudei depois que ele falou, estava até em PDF, não tinha como eu mudar. Se vocês lerem aqui, no final, eu vou falar aqui, ó, a verdade que liberta. João 8, de 31 a 36. Para não dizer assim, ela combinou com o pastor. Não foi combinadinho, gente. Porque realmente o que o pastor falou é isso mesmo. Não tem como você pegar um versículo isolado, não é. Gente, quem faz isso está querendo se justificar. Tá? Para você entender bem mesmo que Jesus, porque é Jesus que está falando aqui, você tem que ler o 31. Tá? Tem que entender o que Jesus, o que e para quem Jesus estava falando. Não é simplesmente pegar, tá? Então, quando nós lemos aqui o livro de Jó, nós temos 6 o quê? Interlocutores principais. Quem são? Temos 5 humanos, que é a esposa, ele faz Bildade, Zofá, que eram os 3 amigos mais idosos, e Eliú, que era o jovem, tá? E temos Deus, tá? Esse contexto, pode passar. E aí vamos entender quem era Jó. Jó era o maior, como nós lemos aqui, ó, ele é maior do que todos os do Oriente. Gente, ele era o maior de todos. Ele era o mais poderoso. Em termos de financeiro, ele era o mais poderoso. Mas também ele era o quê? Ele era um patriarca. Né? Ele tinha todo o poder patriarcal, tipo Abraão. Ele viveu nessa época antes até. E além de ser um patriarca, ele era também o quê? Ele era sacerdote. Então ele era um pai sacerdote. Tá? Por quê que eu digo que ele era sacerdote? Porque está dizendo aqui, ó, ele oferecia sacrifícios. E quem só oferecia sacrifícios era o sacerdote. Então ele tinha essa dupla função. Então era um homem o quê? Muito respeitado. Respeitado só pela situação financeira dele? Não. Respeitado só pela capacidade dele de gerenciar aquilo tudo? Não. Ele era respeitado porque ele era um homem temente a Deus. Né? Nessa época aqui não existia a lei mosaica, ainda não tinha a lei mosaica, que nós encontramos lá em Deuteronômio, ainda não tinha. Né? Mas existiam as regras. E ele era um homem que cumpria essas regras, era obediente, era um homem sábio. Né? Eu acredito, né, que as pessoas até iam lá pedir conselhos a ele, porque ele era um homem próspero. Tudo que ele fazia prosperava. Então ele não era só um empreendedor, era mais do que isso. A capacidade de Jó não passava somente pela mente, também passava pelo coração, que é que nós chamamos de inteligência emocional. Porque existem pessoas que têm muita inteligência, né, que normalmente a gente chama de cabeção. Nossa, cabeção, ela sabe muito, né? Mas não conseguem fazer o link, a ligação com o coração. E aí, o que acontece? Vai prosperar? Vai prosperar. Né? Mas não como se tivesse
fazendo essa ligação, essa ponte, né? Nós temos que fazer a ponte do nosso cérebro com o nosso coração, que é a inteligência emocional. Senão a pessoa não consegue, ela consegue obter recursos, consegue, materiais, mas o emocional dela está em frangalhos. Então é por isso que Jó, ele era pai e sacerdote, tá? Aí diz a Bíblia que ele habitava em Uz. Aí nós encontramos referência dessa cidade nessas passagens aqui que eu coloquei. Aí há um certo questionamento onde ficaria exatamente essa cidade, tá? Aí uns acreditam que ela ficava entre Damasco e o rio Eufrates, e outros acreditam que ela ficava na fronteira de Edom. Isso eles acreditavam. Mas a cidade existia, porque aqui na Bíblia está falando, tá? Pode passar. E aí, pensando nesse contexto todo aqui de Jó, né, eu pergunto, o que aprendemos? O que aprendemos? Né? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Amém. Né? Ela é a verdade. E como diz o pastor hoje, né, de cedo, nós precisamos aprender, ler, aprender, né, interpretar, para tirar o quê? Tirar aprendizagem, lições, né, para a nossa vida, para a vida da nossa comunidade, né? Porque quando nós aprendemos, nós ensinamos, passamos para o outro, não é verdade? É assim? Né? A mãe não faz assim? A mãe aprende, né? E passa para os seus filhos, ensina para os seus filhos, né, o caminho onde eles devem andar. E anda junto, não é? A mãe não faz assim? Né? A Juliana deve andar com os dois, um em cada lado, um em cada mão, e vamos que vamos. Não é assim? É desse jeito. Então, aí o que aprendemos? O que aprendemos lá no comecinho, que eu li aqui, de Jó 1 a 5, ó. Aprendemos com a virtude, a tentação e as perdas. Porque ele passou por esses momentos, né? Ele teve a virtude, que foi a plenitude, né? Ele tinha riquezas, ele tinha conforto, ele tinha filhos, né? Filhas. Então ele poderia dizer assim, a minha vida está plena. Ele poderia falar? Poderia, né? Poderia. Eu tenho conforto, eu tenho riquezas, eu tenho prosperidade, minha vida está plena, né? Mas aí depois nós vemos o quê? Vieram as perdas, não é isso? Bom, falando ainda um pouquinho lá da introdução, não se tem certeza de quem escreveu o livro de Jó. Uns especulam que foi Moisés, que Moisés, quando ele foi lá para Midian, Moisés não fugiu do Egito? Foi para Midian, lá ele encontrou quem? Jétro, né? Jétro e sua família, não é isso? Que depois ele casou com o Zípora, por aí o Jétro passou a ser sogro dele. E que Jétro teria contado para Moisés sobre Jó, porque seria daquela área ali, teria contado. E aí depois Jó teria escrito. Isso alguns estudiosos especulam. Outros especulam que foi Salomão. Que Salomão também teria ouvido e teria escrito. Eles calculam mais ou menos pelo modo de escrever, né? Como é que se analisa isso? Como é que se chega à conclusão de que isso aqui foi feito dessa forma? Pelo tipo de escrita. Como a pessoa organiza o texto, né? Eu consigo mais ou menos definir quem escreveu aquilo ali. Então, existem essas duas vertentes, tá? E aí, o que aprendemos com essas questões aqui? Pode passar. Eu coloquei... fiz até questão de colocar outra cor, que eu falei assim, para poder destacar que eu quero muito que vocês aprendam grego. E aí eu falei assim, não, eu vou colocar esse pedacinho, né, em grego, para a gente poder pensar sobre, tá? Então eu tenho ali, ó, Ró anthropos ekeinos,
que significa assim, ó, este homem. Então, aqui, o autor não está falando de qualquer pessoa. Não está falando do Gabriel, do pastor, não. Está falando deste homem, esse que está aqui, que estava falando anteriormente. Quem era o homem? Jó. Então, ele está falando, ó, Jó, para não repetir o nome dele, Jó é o quê? Ó, Alefenos, Amempitos, Dicaios. Significa o quê? Anthropos, é um homem, é um varão, né? Pela interpretação bíblica, seria esse varão mesmo, esse homem perfeito, tá? Alefenos seria verídico, genuíno, sincero. Amempitos seria excelente, irrepreensível. Olha quantas qualidades boas, gente, que tinha Jó. E Dicaios, que se conforma às normas sociais, civilizado. Né? Citadino também, existe esse termo também, citadino. É aquela pessoa que obedece às normas, à moral, às leis. Né? Olha que coisa linda, né? Pode passar. Aí, o que eu fiz? Eu peguei a tradução de duas Bíblias diferentes. Uma, a King James, que eu gosto bastante. Só não ando com ela porque a minha não é igual do pastor. A minha de estudo é um trambolhão assim, mas eu vou comprar uma dessa pequena. Que ela diz assim, ó, a tradução. Ele era um ser humano, olha que coisa louca, um ser humano, bom, honesto e justo. Amava a Deus, evitava praticar o que era mal, que é aquele de Caios. Ele evitava, que obedecia às leis. Né? Aí essa aqui, ó, que é a Almeida, né? Ela fala assim, ó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Então ele era um homem honesto, sincero, e ele ficava o quê, gente? Desviando do mal, ele não praticava o mal, né? Por isso que ele era um pai sacerdote. Pode passar. E aí, veio a questão. Se ele era isso tudo, por que então do sofrimento? Eu fui observar o que é sofrimento à luz de cada um desses personagens que aparece aqui no livro de Jó. Então, para o acusador, o que é ser, o que é sofrimento? Né? Ele diz assim, diz que Jó serve a Deus por conveniência, ao insinuar que ele permanece fiel por causa da proteção da bênção de Deus. Então o acusador, quando ele vai diante de Deus, ele fala assim, ele te serve porque você faz tudo por ele. Porque você é uma pessoa. E por isso ele te serve. Né? Na visão dos amigos, que eu depois, lendo mais para frente, a gente vai encontrar assim, eles afirmam que o sofrimento é resultado do pecado. Lembra aquela equaçãozinha que eu botei? Né? Se é sábio e bom, tem coisas boas. Se é mal, tem adversidade. Então, esse é o conceito dos amigos. Olha só, o sofrimento é resultado do pecado. Então, se você peca, você sofre. O tamanho da aflição indica o seu pecado. Então, quanto mais você sofre, mais você pecou. Que feio, hein? Que feio. Se você sofre muito, significa que, nossa, o negócio está feio. Né? Caso Jó se arrependa dos seus pecados, segundo os amigos, Deus lhe restaurará a felicidade, porque ele se arrependeu. Tá? Agora, para Deus, para cumprir os seus propósitos, trabalha com as pessoas de maneira infinita, aperfeiçoando a humanidade. Perceberam a diferença das visões? Então, Deus, para cumprir o propósito dele, ele trabalha com a humanidade, se
seu querer. Tá? Então, observando essas definições do que cada um pensa sobre o sofrimento, vamos ficar com isso na nossa mente. E observando que lá no início falava sobre Jó, lá falava que Jó era aquilo, fiel, reto, desviava-se do mal, não é assim que estava falando lá? Era temente, não praticava o mal. É isso que estava dizendo? Pode passar. Nós temos duas reações de Jó à tragédia. Porque não veio a tragédia sobre ele? Não veio a perda? Veio. Como ele reagiu? Ritos de lamentação. O que ele faz? Ele rasga o manto, ele raspa a cabeça e prostra-se em terra. Né? Porque primeiro ele perdeu todo o seu rebanho, né? Primeiro ele perdeu todo o seu rebanho, depois ele perdeu os filhos e por fim ele perdeu o quê? A saúde. Né? Então Jó tinha um tripézinho lá, né? Que ele ficava lá apoiado nesse tripé, né? Não é assim? O tripé, aqui, ó. Tripé, né? O tripé, ele está apoiando aqui esse cabo que segura o microfone. Se eu tirar essa perna aqui, o que acontece? Não vai virar. Ele vai virar. Se eu tirar a outra perna, já era. E se eu tirar as três? Aí, isso aqui vai cumprir a sua função, esse cabo? Não. Isso aqui vai cumprir sua função? Não. O próprio microfone vai cumprir sua função? Não. Porque aí eu vou precisar de uma mão para segurar. Então, não serve de nada. Aí se quebrar aqui esses pés, o que vocês fariam com esse tripé? Jogaria no lixo porque não tem mais função. É verdade? Só que Deus não faz assim. Deus não faz assim. Aleluia. E ele nem emenda, ele nem bota açúcar. Não. Fazer propaganda. Ele nem bota cola aqui. Vou fazer propaganda. Ele nem bota cola aqui, não. Né? Vai ficar aquele troço colado aqui. Você olha e fala assim, olha ali, ó, o troço está colado. Deus não faz bota cola, não. Ele faz o quê? Novo. Tudo novo. É verdade? Ele faz novo. Né? Aleluia. Ele não conserta somente, deixa aquele remendo lá que você olhar e fala, que coisa remendada. Não é verdade? Então isso nós observamos na vida de Jó. Mas aí Jó, vocês acham que Jó... O que eu li lá para vocês? Jó era o quê? Jó era o quê? Um ser humano. Ele era um ser humano. Então, que feio, né? Rasgar o manto, raspar a cabeça, prostrar-se. Não. Ele era um ser humano. Ele se prostrou. Mas em nenhum momento aqui no começo, ele contradiz. Ele não negou. Não. Ele se prostrou, dizendo assim, como ele disse lá, no versículo, né, começa no 20, né, e vai até o 22, né, que ele fala que no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ele aceitou. Ele aceitou tudo ali, aquilo que estava acontecendo. Mas ele teve a reação. Não deixou de ter a reação. Né? E o que aconteceu depois também? Ele confessa. Ele confessa. Nu saí do ventre da minha mãe. Ele confessa que nu ele saiu e depois para a terra, quando ele voltar para a terra, ele ia voltar da mesma forma. Do mesmo jeito. Tá? Então ele aceita isso. Pode passar. Aí aprendemos com Jó ao pedir perdão a Deus. Porque aí eu já pulei lá pro final, tá? Já estou lá no final.
Por quê? Não passei pelo meio, até para deixar uma tarefa de casa para vocês lerem. Porque essa poesia hebraica que tem aqui, ela é muito bonita. Aí eu até, não vou falar aconselho, vou falar inspiro vocês a lerem, porque é muito bonito essa poesia, desse diálogo, né, de Jó com os seus amigos. É muito bonito isso. E ao tempo todo eles falando, né, dessa questão do pecado, porque ele está sendo castigado, porque ele pecou, e é bonito de ler, tá? Então, tem uma curiosidade. E aí chegamos aqui no 42. Antes desse 42, tem aqui uma passagem que eu também gosto bastante, que é quando o jovem fala, o Eliú. Até quando eu vim aqui na consagração, eu falei sobre isso. Foi mesmo. Que às vezes as pessoas estão tão preocupadas em dar voz aos anciãos, porque eles têm a experiência, eles têm o conhecimento, né? Passaram pela vida, passaram pelas situações e têm o conhecimento, e esquecem de dar voz a um jovem, de atentar ao que ele está falando. E aqui, mesmo depois ele sendo repreendido por Deus, porque ele é repreendido por Deus, mas a fala dele tem umas coisas aqui, começa lá no 33, que é o 34, e vai até o 37, aí no 38 já é Deus falando. Ele fala ele fala para Jó a respeito do seu sofrimento e de que como isso, Deus pode usar isso de forma a amadurecer Jó. Ele não fala como os amigos, os 3 amigos. Tanto é que quando ele começa a fala dele aqui, é bem interessante, porque ele fala assim, que ele estava quieto, esperando os outros falarem, porque os outros eram anciãos. Então, por respeito, ele ficou calado, deixando que os outros, que são anciãos, que têm mais conhecimento, têm experiência, pudessem falar. E ele ficou calado. Mas ele disse que tem uma hora que ele teve que falar, né? Porque ele acredita que esse sofrimento, ele tem sim esse vínculo com a vontade, com o propósito do Pai, tá? Que até ele fala assim, ó, lá no 34:19, que eu marquei, ó. Quanto menos aquele que não faz acepção da pessoa de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Ele está falando de Deus, tá? Aí depois ele fala assim também, ó, no 21, ó, porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos, né? Então, eu fico muito impressionada aqui, não que eu acho que o jovem não tem capacidade, não é isso, que eu fico impressionada como esse jovem teve essa visão dessas coisas que estavam acontecendo ali, né? E ficou ali calado, absorvendo o que os anciãos falavam, absorvendo a situação de Jó, vendo aquilo tudo ali acontecendo, né? E ele foi inspirado a falar dessas coisas. Então, muitas vezes, na nossa caminhada, né, na nossa correria, a gente não presta muita atenção no que os jovens falam, né? Eu particularmente, eu gosto muito de lidar com adolescente, pré-adolescente, a faixa etária que eu mais gosto. Juniores, a faixa etária que eu mais amo, porque eles têm uma observação muito ampla das coisas que estão acontecendo, eles observam muito, né? E muitas vezes não têm oportunidade de falar. E nós devemos, em muitas situações, dar voz a esses indivíduos, porque eles são indivíduos, né? Devemos dar voz, deixar eles falarem, se colocarem,
né? Porque eles observam muito, e normalmente eles são muito quietos, né? São muito quietos, ficam só observando, e nessas observações que eles vão lá elaborando e apresentam muitas coisas interessantes, tá? E como eu trouxe aqui na consagração, eu falei isso para eles, que tinha a maioria que estava aqui, eram senhoras. É verdade. E aí eu falei, gente, deem ouvido, falem, eu aprendo muito com eles, gente. Quando eu na outra igreja onde eu estava, eu dava aula para eles, eu aprendo muito. E é interessante porque, além de aprender muito com o que eles trazem, você também se vê obrigado a aprender mais para poder lidar com o que eles lidam. E isso é maravilhoso, porque aí te instiga a aprender mais. Porque eles trazem, às vezes, certas coisas, né, que aprendem na escola, aprendem não sei aonde, que você fica, gente, o que é isso? Não, eu tenho que ir lá e pesquisar para ver o que é isso, né? Eu, inclusive, fui para o seminário por causa disso, né? Porque quando eu fui dar aula para eles, eu não tinha formação teológica, assim, né? Eu só estudava a Bíblia. E quando eu fui dar aula, eram tantas questões que eu falei, gente, eu tenho que estudar. E aí eu corri para o seminário e falei, não, eu tenho que estudar para poder dar conta, né? E eles falavam isso mesmo, tia, você estuda por nossa causa. Porque eu falava isso para eles, gente, eu estudo por causa de vocês. E o que eu não sabia, eu anotava e falava, não, isso aqui eu tenho que pesquisar. Ou então me ensina, o que está acontecendo? E é assim, né? É assim, é muito importante isso, né? Mas voltando, isso só foi só um parêntese, tá? Só foi um parêntese. Mas voltando. E aí, eu estou indo agora lá para o final, lá para o 42, né? Que é o último capítulo. Aí ele está falando o que ali, ó? Do 42, de 1 a 6. Já acharam? Vamos ler? Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dize tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvidos dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tá? Então aqui no começo, que nós lemos lá, o que ele fez? Ele rasgou o manto, ele raspou a cabeça e ele se prostrou. Aí depois ele passou por todo esse processo aqui com os amigos. E aqui no final ele faz o quê? Se arrepende. E ele admite que o quê? Que ele não sabia. Que ele não conhecia Deus. Lembra que eu falei para vocês lá do inteligência, coração? Então Jó, ele só conhecia Deus aqui, ó, só na cabeça. Ele fazia, seguia os mandamentos, seguia. Não a lei mosaica, ainda não tinha, mas ele seguia os ritos. Né? Nós vimos lá que ele fazia sacrifício pelos filhos, os filhos faziam um banquete, ele fazia sacrifício. Por quê? Por que ele fazia isso? Porque ele queria se auto-justificar. Hoje, quando o pastor estava aqui falando na escola, eu até falei, gente, ele vai falar e ele leu meus bolsos. Mas não leu. Ele queria se auto-justificar. Ele queria, assim, olha, eu acho que os meus filhos pecaram. Não, meus filhos pecaram. Não, eu tenho que oferecer sacrifício porque meus filhos pecaram. Ele queria ir além. Ele estava se auto-justificando. Não, eu sou bom no que eu faço. Eu sou bom no que eu faço. Eu tenho muitas coisas, eu tenho propriedades, eu tenho riquezas, eu tenho uma família linda.
Eu sou bom no que eu faço. E eu vou sacrificar porque eu acho que eles pecaram. Eu acho que eles pecaram. Então eu vou lá e vou de antecipando o que ele presumia que poderia ser. Já se desculpando por o que ele presumiu que poderia ser. Não, eu vou fazer porque eles pecaram. E eu sou bom porque eu sou bom. Então eu vou fazer. Isso é uma autojustificação. Não, isso aí não acontece comigo, não. Isso aí não. Não, por quê? Não, porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, isso aí não acontece comigo, não. Eu não vou passar por essa situação, não. Por quê? Porque eu sou uma pessoa, eu trabalho, eu sou inteligente, eu não vou passar por isso. Eu me autojustifico. Gente, o que eu estou falando para vocês aqui, eu me sinto muito à vontade de falar. Porque isso que passou aqui com a vida de Jó, passou com a minha vida. Então, eu não estou falando daquilo que eu ouvi falar. Eu estou falando do que eu vivi e vivo. Então, você olha uma situação e você diz assim, não, comigo isso aí não vai acontecer não, porque eu sou inteligente, eu sou esperta, eu sou boa, eu obedeço a Deus. Isso não vai acontecer comigo não. Isso se chama autojustificação. Não vai acontecer comigo não, porque eu sou uma pessoa esperta, eu tenho conhecimento, né? Eu aplico meu dinheiro, eu faço tudo certinho. Isso não vai acontecer comigo. É aí que vem aquela equação que eu botei aqui, ó. Quem é sábio e bom só recebe coisas boas. Eu sou sábia, eu sou boa, eu só recebo coisas boas. Né? É assim? A equação é assim, gente? Então, quando nós vimos lá que Jó perdeu tudo e que ele tem essas duas respostas, porque ele perdeu a saúde e perdeu o quê? A riqueza. Ele perdeu a saúde e a riqueza. E aí, quando ele se viu diante dessa situação, ele fez o quê? Ele teve essas respostas físicas, né? De arrependimento e tal, e se prostrou ali diante de Deus. E também ele teve duas respostas. Ele confessa a sua pequenez, que está lá no Jó 40, e reconhece a sabedoria e onipotência de Deus. Isso aí já está lá no versículo 40, ó, tá vendo? Ele já tinha lá encontrado com os amigos, já tinha conversado com os amigos falando, você pecou, você pecou, você pecou. Porque é assim. É assim. Entendeu? É desse jeito. O que você fez de errado? Qual foi o pecado que você cometeu para estar passando essa situação? Não, Luciana, isso não acontece. Dentro da igreja isso não acontece. Acontece. Né? Acontece. Porque as pessoas estão sempre associando o que é bom, a obediência, as coisas boas. E o que é mal, o que não está tão bom, é maldição, é pecado. Não é verdade? Se a gente for olhar agora, eu gosto muito de uma passagem aqui que tem lá no comecinho de Jó, que diz que Jó estava ali quando o inimigo vai novamente na presença de Deus e que Deus permite que ele toque na saúde de Jó, que diz que Jó estava prostrado, né? E aí ele já tinha botado cinza na cabeça, que esse era um rito, né, da época, e diz que Jó estava ali com o corpo cheio de chagas, né? E ele só tinha um caquinho para se coçar. Um caquinho. Imagina, gente, imagina a cena. Vocês conseguem imaginar isso, essa cena?
um homem prostrado, com o corpo coberto de chagas, coberto, só tendo um caquinho para se coçar. Só isso, mais nada. E assim, foi da noite para o dia. Tinha tudo e de repente só tinha um caquinho. Agora, será que esse tudo que ele tinha, né? Nossa, muita coisa, não foi? Não foi? Nós lemos aqui? Muita coisa? Ele tinha muita coisa, gente. Ele tinha, olha aqui, ó, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Será que isso que ele tinha era tudo mesmo? Será que era tudo? Será? Às vezes nós pensamos assim, né? Que, eu estou bem. Eu estou financeiramente, estou bem. Tá bem, tudo bem. Né? Mas será que isso é tudo? Será? Bom, aos olhos do mundo e do capitalismo, isso é tudo. Né? Você tem riquezas, né? Como ele tinha aqui, era um pai sacerdote, um patriarca. Nossa, Jó é o modelo de homem, né? Mas e aos olhos de Deus? Será que isso é tudo? Então você está dizendo que nós não podemos ser prósperos. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Tanto é que nós vamos ver isso lá no final. Não é isso? Então, eu observei aqui, nesse percurso de Jó, a questão das emoções. Quais são as emoções, as emoções primárias que nós temos? As emoções primárias que nós temos é alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa e afeto. São nossas emoções primárias, tá? E o sentimento é aquilo que vem depois pela emoção. Então a emoção é a sua primeira reação, como eu tive agora. Foi a minha primeira emoção, né? Você tem assim, a sua primeira reação, seu coração dispara, né? É a sua primeira reação. E o sentimento, ele vem depois, porque o sentimento, ele passa pelo processo mental. As emoções, ela passa pelo coração. Olha que coisa bonita isso, gente. Então, primeiro você tem o seu coração ali, atuando. E aí depois que você tem um sentimento, porque essa emoção vai para o seu cérebro e acaba gerando um sentimento, tá? E muitas vezes nós ficamos entre o quê? A emoção e a razão, né? Aí uns vão dizer assim, não, a razão é mais importante, né? Ser racional é mais importante. Outros vão dizer, não, temos que dar vazão às nossas emoções. Não é verdade? Mas não. Nem uma coisa, nem outra. Tem que haver um equilíbrio. Né? Porque, por exemplo, qual das emoções que eu falei aqui? Medo. Medo é uma emoção bacana? É, uma emoção bacana. Porque, por exemplo, estou eu andando aqui, vou lá no mercado. Saio da igreja e vou no mercado. Estou andando. Para na minha frente um pitbull desse tamanho. Se eu não tiver medo, eu vou fazer o quê? Ai, que lindo, cachorrinho. Não estou dizendo que pitbull é uma raça mal, né? Isso, gente. Mas o animal faz para se defender, né? O animal faz para se defender. Né? Aí eu vou andar tranquilamente, né? Peraí, eu vou atravessar a rua aqui, os carros que esperem. Não vou obedecer sinal, nada, eu não tenho medo, né? Eu vou subir na árvore aqui, vou pular, vou lá para a pedra da Gávea, lá eu vou pular lá de cima.
Né? Não tenho medo. Né? Então, o medo é necessário? É necessário. Porque o medo faz o quê? Olha que gente, como nós somos perfeitos, né? O medo, ele faz o quê? Quando você tem a emoção do medo, o seu coração manda os comandos lá para o cérebro. O cérebro recolhe o sangue das periferias, de onde não é muito necessário, joga para suas pernas, porque é para você correr. Gente, olha que coisa interessante. Isso é muito lindo, não é? Como Deus nos criou perfeitos. Verdade. Não é verdade? Vocês já repararam que alguns momentos assim de medo, vocês ficam com a perna tremendo? Por quê? Porque o sangue foi todo para lá, para você, ó, se mandar. Entendeu? Então é necessário. As emoções são necessárias? São. Mas e aí se eu ficar com esse medo o tempo todo? Gente, imagina se eu ficar o tempo todo com esse acionando assim, só sangue para as pernas. Sangue para... Vai dar ruim. Vai dar ruim. Né? Então precisa ter o quê? O equilíbrio. Aí vem o quê? Vem a alegria, vem a surpresa, vem o afeto. O afeto, né? O que o afeto faz? O afeto, ele te produz aquela sensação de alegria, de satisfação. Ai, que lindo, né? A mãe com o filho. Aí dá aquele sentimento assim, bom, não dá? Aquela paz. Ai, que coisa linda. Aí imagina você ficar o tempo todo assim. Ai, que lindo. Você parece uma poliana da vida. Ai, que lindo. Também não dá, né, gente? Tem um momento que você precisa do medo. Tem um momento que você precisa do afeto. Precisa, da alegria. Então, cada momento, né, você tem a emoção específica, né? Então, por isso tem que haver o equilíbrio, né? Por exemplo, eu vou atravessar aqui a rua. Eu vou olhar, vou sentir medo, vou olhar, então vou fazer o quê? Vou olhar o sinal. Se estiver fechado e os carros pararem, né, porque isso é importante também, os carros pararem, eu atravesso. Né? Então, tudo tem que haver o quê? Tem que haver o equilíbrio. Senão, eu vou fazer o quê? Eu vou atravessar de qualquer maneira, de qualquer jeito, e vai dar ruim. Né? Então, tem que haver o quê? Tem que haver essa, como o pastor gosta muito de falar, né? Conexão. Essa conexão entre aqui a cabeça e o coração. Mas para isso, para que isso aconteça, eu preciso o quê, gente? Eu preciso conhecer as emoções. Eu tenho que ter uma o quê? Consciência de mim mesma. De mim mesma. Saber como eu reajo, saber o meu caráter, né? Eu, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa muito explosiva. Eu sei. Eu sei, eu sou muito ligada no 440. 220 para mim é pouco. Eu sou assim. As pessoas até falam, mas você não parece. Você tem uma carinha tão boazinha. Não se engana. Não se engana. Porque eu sou do tipo mesmo assim. Exatamente. Isso que você falou. Isso aí. Eu sou assim. Entendeu? Eu sou daquela pessoa assim, que você falar assim, olha só, irmã, hoje a gente tem que fazer um faxinão aqui na igreja e tem que ser... Conte comigo. Todos estão convidados. Se o senhor não quiser convidar ninguém, não precisa. Porque eu sou assim. Eu sou assim. Eu acho que eu sou um pouco... Acho não, eu sou um pouco assim, Fiona, sabe? Mas eu sei, eu me conheço. E aí eu também tenho que, além de conhecer, eu tenho que me lidar com essas emoções. Por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa complicada. Então tem certas situações que eu faço o quê? Eu fico calada. Outras coisas eu nem participo, porque eu me conheço. Mesmo que eu não verbalize, a minha fisionomia,
não nega. Já fala tudo. Então, e também é preciso o quê? Você motivar a si mesmo. Colocar essas emoções a seu serviço. Trabalhando isso em você. Quais são as minhas dificuldades? Quais são as minhas facilidades? E lidar com isso, tá? E também, a partir do momento que você reconhece as suas emoções, você lida com as suas emoções, você consegue lidar melhor com as emoções do outro. Entendeu? Porque você já conhece, aí você já, quando o outro tem uma reação, você diz assim, fulano está com medo. Fulano está assim. Não, você vai sair rotulando todo mundo, mas você já vai saber. O fulano está com medo, e aí então eu vou agir assim, 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 para não criar conflito. Né? E isso é que a gente estudou lá atrás, que se chama o quê, gente? A longanimidade. A longanimidade é você buscar ao máximo evitar o conflito. Ah, quer dizer então que você agora é Maria vai com as outras? Não. É simplesmente um fruto do Espírito. A longanimidade. Se eu sei que eu tenho essas emoções muito afloradas, uma emoção muito aflorada, e eu sei que o outro também tem, vamos evitar conflitos. Não é verdade? Sim. Aí você, o quê? Isso já melhora os relacionamentos, tá? Bom, aí, olhando as respostas de Jó depois, vocês acreditam que ao longo desse diálogo com os amigos, ele aprendeu? Ele aprendeu, né? Ele aprendeu. Ele foi ali ouvindo, os amigos foram falando, ele foi escutando, algumas vezes ele responde, e aí ao final ele chega o quê? Ele confessa a sua pequenez. Ué, mas cadê aquela autojustificação que ele estava lá no começo? Acabou. Ele não se autojustifica mais. Ele não diz assim, não, eu sou o patriarca, eu sou o provedor, né? E aí eu vou fazer porque meus filhos pecaram. Eles pecaram. Eu não pequei não, mas eles pecaram. E eu vou lá fazer o sacrifício porque eles pecaram. Né? Ele não se auto-justifica mais. E ele reconhece que ele é o quê? Ele é pequeno. Ele é pequeno diante do quê? Diante da grandeza de Deus. Aleluia. Pode passar. Aí aprendemos com Deus. Aprendemos o que com Deus? Ao abençoar Jó em dobro. O que foi o que ele fez? Pode passar. O que Deus fez? Olha que lindo. Ele tinha 7 filhos. Deus o restituiu 7 filhos. 3 filhas. 3 filhos. Aqui a Bíblia vai dizer que não tinha mulheres mais lindas do que as filhas de Jó. Olha que coisa linda, gente. Não tinha. Ele tinha 7.000 ovelhas, passou a ter 14. 3.000 camelos, passou a 6.000. 500 juntas, 6.000 juntas. Olha que lindo. 500 juntas de jumentas, passou a ter 1.000. E muitíssimos servos que ele tinha lá no começo. Então, Deus restituiu em dobro a partir do momento que... O que mudou? O que mudou? O coração de Jó mudou. A mente de Jó mudou. Ele parou de se justificar. Ele parou de querer controlar as coisas. Dizer, não, eu faço desse jeito. É do meu jeito. Não, eu calculo aqui. Tem que ser assim, vai dar esse resultado aqui. Por isso ele se prostrou lá. Mas ele se prostrou só num ato físico. Mas o seu coração não estava prostrado ali. O coração dele veio se prostrar agora aqui, ó, no final. Aqui no final. Lá no início, no primeiro capítulo, ele estava cumprindo só um rito. Que o rito era esse. Era rasgar o manto.
Era jogar cinza na cabeça, raspar a cabeça e se prostrar ao chão. Foi só um rito. Eu cumpri o rito. Da mesma maneira que ele cumpriu o rito quando ele sacrificava pelos filhos. Da mesma maneira. Ele só cumpria rito. Mas aqui não. Ele passou o quê? Ele passou a conhecer. Né? E ele fala isso? Ele fala? Ele fala, né? Quando ele fala aqui, ó, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Lembra que a gente estudou aqui a diferença de ver e olhar? Lembra quando a gente falou aqui do coxo? Né? Que o coxo, eles usaram o verbo oral. Ele procurou, né? Estou aqui olhando, lá, pum! Aí você, né? Eu vejo, eu olho todo mundo, mas eu só quero ver a Juliana aqui na minha frente. Eu escolho. Né? O coxo fez isso. Imagina a quantidade de pessoas que lhe entravam no templo, todo momento. E ele, pum! É isso? É desse jeito. Então, aqui, ele está ouvindo só de ouvir. Só de ouvir. Né? Eu gosto muito daqueles memes que tem uns diálogos assim, que a esposa está falando, né? A esposa... Aí o homem está... mas no cérebro dele está assim... Ah, meu Deus, tem futebol? Não, não sei o quê. E tá lá. Pode ser que não é assim. Não. Aí depois, não é, querido? Querido. Às vezes tu fala a maior coisa do mundo. Não, mas você concordou naquele dia. Eu concordei. Eu lembro nem o que falou. Né? Desse jeito. E isso e filhos também, né? Eu sei que eu tenho um filho de 20 anos que mora comigo, né? Aí eu fico lá. Ele fica... Aí no outro dia, não, aquele dia eu falei, falou o quê? Porque você fala tanta coisa. Não é assim, Bianca? Desse jeito, é desse jeito, gente. É a diferença do ouvir e do escutar, né? Então, Jó ouvia falar, é Deus, eu cumpro aqui os ritos e tal. Mas no final ele está fazendo o quê, gente? No final, ele está vendo. Ele não só ouve, ele vê. Pode passar, Bianca. E aí o que aprendemos? Aprendemos com o conhecimento da verdade. Né? Deus se revelou a Jó, repreendeu os seus amigos e reconheceu como servo. Olha que coisa linda. Deus se revelou a Jó, que aqui no finalzinho Deus se revela a ele, mas aí Deus já... mas Deus só se revelou a ele no final? Não. Deus estava se revelando a ele desde o começo, só que ele não conseguia ver. Porque ele se auto-justificava tanto que ele não conseguia. Então, Deus se revelou, ele percebeu, repreendeu os seus amigos, porque Deus deu um puxão de orelha nos seus amigos e fez o quê? E reconheceu o seu servo, reconheceu Jó. Né? Pode passar. Então, Jó passou por 3 fases. Ele, no começo, era um homem honesto e justo, disponível e resignado à vontade de Deus. Tá? Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Está lá no começo. Pode passar. Depois, ele contesta o que está acontecendo. Ele se declara inocente. Né? Lembra que eu falei da justificação? Ele se declara inocente. Porque o que eu temia me veio. E o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Entendeu? Ele se justificando. Peraí. Então ele estava se auto-justificando. Pode passar. Depois, no final, o que aconteceu? A partir dos discursos de Deus, ele recupera a serenidade e a paz
e confessa seu aprendizado foi o quê? Teórico. Ele só aprendeu teoricamente. Ele não vivenciou. Ó, só cabeça. Só tinha conhecimento na cabeça. Depois ele passa o quê? Ele passa, antes de receber a sabedoria e bondade divina. Aí ele passa a conhecer. Tá? Aqui, ó. Aí eu peguei lá em Romanos, que diz assim, ó. Ou não tem o olheiro poder sobre o barro, para a mesma massa fazer um vaso de honra e o outro para desonra? Pode passar. Aí retomando. Se ao justo cabe a bênção. Foi a pergunta que eu fiz lá no começo? Então, se ao justo cabe a bênção e ao ímpio a maldição, conforme está lá em Deuteronômio, o que o justo sofre? O sofrimento seria uma permissão de Deus na vida do justo? Sim. Como conciliar o sofrimento humano com a providência divina? Pode passar. Deus usou as aflições para experimentar o caráter de Jó. E como meio de revelar-lhe um pecado do qual não tinha se dado conta. A autojustificação. Jó não tinha se dado conta disso. E Deus usou tudo isso para revelar a ele esse pecado que estava oculto. Pode passar. O sofrimento pode possuir uma função pedagógica. O sofrimento pode ser um professor, gente. Ele pode ser um professor. É uma função pedagógica. Para aperfeiçoar os dons e as virtudes dadas por Deus. Amém. Pode passar. O ser humano descobre a grandeza sem limites de Deus quando admite suas limitações. Então, o sofrimento de Jó não é necessariamente uma punição. Deus não estava punindo, Deus estava aperfeiçoando. Pois ninguém é totalmente justo diante de Deus. Pode passar. Aí o que tem a ver o sofrimento com o tema do mês, o ser livre? Senhora, você está falando de sofrimento, o tema é ser livre, não estou entendendo nada. O que tem a ver? Olha aqui. Deus usou as aflições para experimentar o caráter de Jó e como meio de revelar-lhe um pecado, a autojustiça. A gente não viu isso? O propósito de Deus era eliminar da vida de Jó toda a autojustificação e conduzi-lo à confiança plena, exclusiva nele, sendo livre. Jó só se tornou livre quando ele parou de se auto-justificar. Quando ele se entregou. Só nesse momento. Só no final. Pode passar. Aí aqui eu coloquei os termos de liberdade em grego, que é bem interessante. Que vai falar desde a liberdade até a mulher liberada da autoridade paterna pelo casamento. Olha que o sentido de liberdade dos gregos, ele é pleno. Ele é pleno. Não é uma coisa muito simples. Pode passar. Aí aqui eu fiz Jó entrou por um funil, né, gente? Ele entrou por um funil. Olha assim, tudo aqui em cima, né, bem largo, né? Ele é um homem sincero, reto, temente a Deus. Depois ele passa pelas 3 fases. Depois ele recupera a serenidade e a paz. Depois ele confessa e se arrepende. Depois ele sacrifica e ora pelos amigos. Porque no final, né, Deus não repreendeu os amigos? Repreendeu. Repreendeu. Os amigos queriam sacrificar para Deus. Deus não aceitou. Deus só aceitou o sacrifício através de Jó. Não, você sacrifica por eles. Mas interessante que a Bíblia diz que quando Deus mandou ele sacrificar, ele ainda estava lá na cinza sentado. Deus não o recuperou e falou assim, agora você vai lá e sacrifica. Não, Deus chegou para ele lá na cinza e falou, aí nesse montouro onde você está, você vai lá e vai sacrificar e vai orar pelos seus amigos.
Deus não falou assim, levanta e depois você vai lá, não. Você está aí, então você vai sacrificar e orar por eles. Então, no seu sofrimento, no seu ficar sentado aí, você vai fazer pelo outro. Não é você se levantar primeiro para depois ir lá abençoar o outro. E aí, Deus só o abençoou depois que ele cumpriu a ordem dele. Que aí ele foi, fez pelos amigos e só assim Deus o aceitou. E aí o que Deus fez? Como nós encontramos lá no final? Deus vira o cativeiro de Jó, que recebe uma porção dobrada. Deus não falou e falou assim, não, vem cá, aqui, fica aqui, levanta aqui, assume essa posição aqui, assume esse cargo, assume esse ministério e aí depois você vai. Não. Ele teve que, lá onde ele estava, ele teve que fazer pelo outro. Pode passar. Então, o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não impõe condições para nos amar. Não impõe condições. Se você fizer isso, eu te amo. Se você não fizer, eu não te amo, não. Agora, a confiança nele, a confiança que nós devemos ter nele, deve ser irrestrita. Né? Jó, no começo, tinha uma confiança que era o quê? Era restrita. Era restrita. Mas no final, nós vemos que ele alcançou o quê? Uma confiança irrestrita. Porque ele entendeu o quê? Ele entendeu que o amor de Deus ele é incondicional. Ele é muito maior do que aquilo que nós possamos pensar. Pode passar. Aí, eu trouxe João, que é quando Jesus fala, né? Jesus fala a respeito da verdade, né? Que ele vai falar aqui, ó. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes em minha palavra, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Eram aqueles judeus que tinham se convertido. Então, se vocês permanecerem aqui, ó, estudando a minha palavra, vocês serão os meus discípulos. E conhecereis a verdade. Se você conhecer aqui, ó, permanecer aqui, conhecer e estudar aqui a palavra, você vai conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, você vai ser o quê? Livre. Você vai ser livre. Porque só, né, nós não cantamos aqui? Quem nos liberta? É o sangue, né, que foi derramado lá na cruz, que nos liberta, no primeiro momento. Mas depois, você vai cultivando essa liberdade através do quê? Do estudo da palavra. Aqui foi o próprio Jesus que falou para os judeus que haviam se convertido. Né? Eles já estavam lá, meninos ainda começando na fé. Ó, estuda a palavra que vocês vão continuar livres. Mas é a palavra de Deus que nos liberta. Pode passar, né? Eu acho que é o último, não é? É. Aqui tá. Então, o que nos liberta é a palavra de Deus. Então, é bonito a gente cantar Eu sou livre, é bonito, é lindo. Né? Mas você é livre só aqui? Não? Você é livre. Ou você é livre fazendo essa conexão, ó. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Emocional inteligência. Emocional inteligência, né? Porque o fluxo ele é daqui para cá e é daqui para cá. Sim. Porque Jó só conseguiu isso quando ele parou, ele reconheceu o seu pecado. Qual era o pecado de Jó? Nós não lemos ali que ele era um homem honesto, bom, temente a Deus? A autojustificação. Era um pecado oculto. Um pecado oculto. Embora ele fosse um pai, sacerdote, patriarca, mas ele tinha esse pecado oculto. Não, eu sou muito bom, eu sou muito boa. Eu sou uma florzinha de Jesus. Não é? Eu sou uma florzinha de Jesus. Então você fica o tempo todo se auto-justificando. E aí você vai cantar Eu Sou Livre. E aí você não aceita as correções de Deus. Aí nós vimos aqui que Deus fez tudo isso com Jó porque não o amava. Não.
Porque Deus queria que ele fosse livre. Fosse livre. 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 Em Cristo Jesus. Livre. Né? Com a confiança irrestrita. Sabendo que Deus proverá. Deus proverá. E não é só jargão, não. Deus proverá. Aleluia. Não é verdade? Mas para isso você tem que o quê? Você tem que ouvir e ver. Ouvir e ver. Né? Ouvir e ver. Ouvir e agir. Ouvir, agir e agir. Tem que passar pelo coração. Vamos orar? Amém. Baixe suas cabeças, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, Glória a Deus. ter conhecimento mais e mais de Ti, através da Sua palavra. Glória a Deus. Pai, coloca isso, assim, nos nossos corações. Coloca assim. Possamos ter desejo, vontade de Te conhecer a cada dia mais e mais e Glória a mais. Deus. De Te servir, Senhor. E no final, podemos declarar, como Jó declarou, que nós conhecemos a Ti, não só de ouvir falar, não só porque alguém fala, alguém prega, não. Nós conhecemos porque estudamos a Sua palavra. Glória a Deus. Isso se chama intimidade. Intimidade contigo, Senhor. Para ter intimidade,